ressaltou. E quando eu falo da figura do quarto evangélico, é chamado universal, porque ele tem uma característica um pouco diferente dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Dentro do primeiro século, depois de Cristo, surge aqui o melhor amigo de Jesus. Ele era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele era aquele que tinha mais intimidade do que Tiago, que era irmão sanguíneo de Jesus. Ele é aquele que era o mais melancólico. Ele era aquele que era o mais sentimental. Ele era aquele que se destacou porque de 70, 12 se tornaram mais próximos de Cristo. Dos 12, 3 foram selecionados para um projeto mais profundo, Pedro, Tiago e João. E de 70, e de 12, e de 3, João ele foi caracterizado como o companheiro de Cristo. Quando o profeta Ezequiel, muito antes, escreve no capítulo do número 47, 48 do teu livro, ele fala sobre a questão de uma visão de um homem que está sendo medido. E a visão é as águas que estão simbolizando o aprofundamento espiritual. Ela primeiro está nos pés. Isso era um apontamento para o Novo Testamento. Porque tem gente que serve, mas a água não sai do pé. Na visão do profeta Ezequiel, o homem não para com a água no pé, ele vai andando. E a água bate no joelho. Então está havendo uma evolução de relacionamento espiritual. E dentro da visão não se para ali, o homem continua se movimentando. E a água bate nos lombos. Na visão, Deus está falando com Ezequiel o que ele estava querendo daqueles que ele chamou: comunhão, relacionamento, intimidade, profundidade. Por isso 4 níveis. E ultrapassa-se e chega um ponto da visão que as águas já estão submergindo. Então Ezequiel, bem antes, aponta para a ótica que aconteceria no período onde Cristo estaria sobre a face da terra nos seus 33 anos, do Cristo materializado. Então, especificamente acontece dessa forma. Jesus de 70, alguns são mais distantes. Desses 70, 12 se aproxima mais um pouco. Desses 12, os 3, que é Pedro, Tiago e João, estão mais perto. E de todos eles mencionados, João é aquele que vai estar mais com Jesus. Então, por ele estar mais com Jesus, ele vai ter um relacionamento maior, uma comunhão maior, uma intimidade maior, uma profundidade maior. E aí é pela nossa ótica lógica e espiritual de que se eu estou mais com Jesus, mais de Jesus eu tenho sobre a minha vida. Se eu estou mais com Jesus, mais de Jesus eu aprendo para a minha vida. Se eu estou mais perto de Jesus, mais de Jesus eu entendo para a minha vida. É por isso que tinha coisa que Pedro não entendia e João entendia. Tinha coisa que Tiago não entendia e João entendia. Tinha coisa que Mateus não entendia e João entendia. Por quê? Porque tem coisa que eu só vou entender quando eu estou profundamente relacionado com Jesus. E João era isso. E, por sinal, ele é alguém que traça um caminho um pouco diferente do histórico da igreja primitiva. Porque Tiago é morto a fio de espada. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Tomé disse a história que foi cerrado. E os discípulos eles vão sendo martirizados. E João, quando chega para o seu martírio, simplesmente, ele é lançado dentro de um caldeirão. E ali ele não morre. E ali ele permanece vivo. E aí os seus cabelos brancos vai chegando. Até que ele venha estar na ilha de Patmos. Já um senhor que ultrapassa 80 anos de idade. Só que esse João, ele escreve o Evangelho. E esse Evangelho ele é conhecido como um dos livros mais profundos dos 66 existentes na Bíblia. Porque Cristo está presente em todos os capítulos que João escreveu no livro.
Em nenhum outro livro da Bíblia existe uma característica simbólica direta fazendo menção a Jesus dentro do livro. E João está. Quer que eu te provo? João capítulo 2, Jesus é caracterizado como filho do homem, porque ele teria que se materializar para entregar um sacrifício. E no capítulo 2, Jesus é homem, por quê? Porque ele está no casamento. E casamento não era algo do céu, não era algo da terra. Então Jesus aqui está se caracterizado como aquele que ia se esvaziar de si mesmo para poder se incorporar e estar sobre a face da terra. João capítulo 5, por exemplo, Jesus é simbolizado e caracterizado como grande médico. Por quê? Porque existe uma história do tanque. Só que eu nunca ouvi ninguém ficar curado no tanque. Mas um dia Jesus com 38 anos, de um homem dentro de um tanque, Jesus fala, pega, levanta a tua cama, toma e anda. Então ele é o grande médico porque ele tira um cidadão que está na cama há 38 anos, esperando um anjo descer e agitar as águas. Jesus, por exemplo, no capítulo 6 é caracterizado como o pão da vida. Jesus, por exemplo, no capítulo número 9 é caracterizado como a luz do mundo. Por quê? Porque ele se depara com um homem que era cego de nascença, por ele não ter o globo ocular, então ele não enxergou nunca. Jesus pega, monta algo de barro, passa na vista desse homem. Esse homem cego de nascença vai dizendo: eu não sei dizer realmente quem é esse, mas uma coisa eu tenho certeza, eu era cego e esse homem me fez enxergar. Capítulo de número 11. Jesus é caracterizado como príncipe da vida, porque a palavra príncipe está condicionada a alguém que governa e está no trono. Aí Estevão, quando está morrendo, ele olha para os céus e ele vê, e ele diz: estou vendo os céus abertos, estou vendo um trono ao lado de alguém à direita. E no capítulo 11, Jesus é príncipe da vida porque ele vai chegar na cidade de Betânia. E lá na cidade de Betânia, dentro de uma caverna, no quarto andar subterrâneo de baixo, tem um homem chamado Lázaro. Ele chega, manda tirar pedra, ele grita e fala: Lázaro, sai para fora. Ele é tão poderoso que ele escreve o nome de Lázaro, porque ele está ensinando: a minha palavra, se eu não falar Lázaro, todo mundo morto levantava. Então ele fala: Lázaro, sai para fora. O defunto morto, depois de 4 dias, ele sai para fora. Então João, no capítulo 11, escreve um relato que Jesus está sendo o príncipe da vida. E aí, se eu percorrer no livro de João, no Evangelho de João, eu vou ver que Jesus é a videira verdadeira. Eu vou ver que Jesus é a luz do mundo. Eu vou ver que Jesus é o pão da vida. Eu vou ver que Jesus é o Filho do homem. Eu vou ver que Jesus é aquele que está sobre nós para poder fazer. Então, dentro do Evangelho de João, eu vejo que Jesus vai ser o pastor dos pastores de ovelha. Então João está apontando no seu livro de uma forma direta e indireta ao quê? Jesus é Filho do homem, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é o pastor, Jesus é o príncipe, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é aquele que é, que foi e será. Aí apóstolo Paulo repete e agrega: porque todas as coisas são feitas por ele, para ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi seria. Aí eu volto lá no livro de Moisés, e Moisés vai dizer: porque no princípio ele estava nos céus e a terra, ele estava dentro do ambiente da criação. João está querendo trazer que Moisés foi um grande profeta, Abraão, Isaac e Jacó foram patriarcas, José foi um grande governador, Arão foi o sumo sacerdote, Josué foi um grande guerreiro, juízes como Gideão foram pessoas que se destacaram, Ruth foi alguém que foi projeto de Deus, Davi foi um grande rei, Saul foi um grande rei, Josias foi um grande rei, e outras pessoas foram levantadas. Ele está querendo dizer que houve grandes profetas como Jeremias, como Ezequiel, como alguns outros homens que o Senhor levantou. Mas João, na tua palavra, de forma indireta, ele está apontando: a luz do mundo é maior do que todos, o pão da vida é maior do que todos, o príncipe da vida é maior do que todos, o filho do homem é maior do que todos. João está escrevendo no seu livro para a sua geração entender uma coisa: nós entendemos que Abraão é nosso pai, mas ele é maior que Abraão. Nós entendemos que Moisés é o legislador, mas ele é o legislador. Nós entendemos que Josué foi o conquistador, mas ele é maior do que Josué. Prova na Bíblia: Josué amaldiçoou Jericó, e por ser amaldiçoada, ninguém mais poderia estar ali. Mas aí um homem chamado Jesus chega em Jericó. O que acontece? A maldição é quebrada. Por quê? Porque alguém maior do que Josué tinha que pisar no ambiente. Jesus pisou no ambiente e quebrou a maldição. João está querendo fazer entender: pode ter Nero, pode ter Imperador Adriano, pode ter Herodes Agripa, pode ter
Constantino, pode ter tido o rei da Síria, rei da Grécia, rei da Babilônia, Senaqueribe e outros homens grandes, mas ele está apontando: Jesus é incomparável, Jesus é o santo, Jesus é o todo-poderoso, Jesus não pede para ninguém. Ele quis trazer defunto de volta, trouxe. Ele quis fazer o cego enxergar e fez. Ele quis ver paralítico levantar e levantou. Por quê? Porque ele não pede permissão para ninguém. É dado sobre ele toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Entenda nessa noite: tu está servindo ao Rei dos Reis, tu está servindo ao Senhor dos Senhores, tu está servindo ao maravilhoso, ao conselheiro, ao príncipe da paz, o todo-poderoso. Tu está servindo aquele que irá buscar a sua igreja. João está apontando, dizendo: todo mundo que Deus levantou com um propósito. Qual? Apontar que Jesus está vindo de volta para o meio da tua igreja. E aí João, dentro desse contexto, traz o capítulo 19. Só que o capítulo 19 vem com uma reflexão totalmente diferente. Por quê? Capítulo 19, de uma forma anti-horária, voltando para o 18, vai mostrar as profecias de 740 anos que vieram através da boca de Isaías, o profeta conhecido como o profeta messiânico. E o que esse profeta apontou? Que ele seria humilhado, que ele seria debochado, que ele seria envergonhado, que ele seria injustiçado, que ele seria como a ovelha muda levada ao matadouro. Então 740 anos aproximados, numa transposição talvez sem lógica para quem não conhece a verdade, acontece. Ele é beijado, ele é atraído, ele é vestido e transpassado com uma coroa de espinho, ele é julgado injustamente, ele vai para uma cruz que não era dele, ele passa por uma via dolorosa, ele é insultado, ele vive um processo onde ele sofre a dor da traição. E todo esse processo, ele entende: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Aleluia! A gente não fala isso por ele, mas ele falou por nós. E aí ele passa pelo período de ser esticado num local que era considerado maldito, porque ali apenas malfeitores, ele é colocado numa cruz que não era dele. E ali as suas mãos, que na verdade pelos estudos foi mais na parte do punho transpassado, uma esponja que era usada para limpar os banheiros de Roma, é ali banhada por um vinagre e colocado nos seus lábios. Ele passa por um processo. E no versículo 34, por onde eu vi relatar, ele está sangrando, ele está sentindo dor, ele está machucado, ele está lembrando que Judas o vendeu, ele está lembrando que Pedro negou, ele está lembrando que a multidão que ele fez milagres está gritando: crucifica. A alma dele está sendo atingida, o sentimento dele está sendo atingido, o corpo dele está sendo atingido. Aleluia. Mas ali ele não desiste por mim e por você. Aleluia. E ele passa todo o processo. O tempo se apresenta.
E ali os soldados romanos estavam ao redor, para poder conferir se havia ainda resíduo de vida sobre ele. Um deles pega a lança. E aquela lança também era uma promessa apontada do Antigo Testamento. Porque existiam fórmulas de martírio, tortura e morte. Existiam fórmulas que os soldados romanos estudavam para poder verificar se a pessoa pelo qual estava na cruz já estava morta. E se não tivesse, eles ali realizariam um processo diferente para que a pessoa viesse a morrer com a força do peso do seu corpo sobre a própria cruz. E ali, o soldado que, segundo a história religiosa secular de Roma, se chamava Julius Longico, ele pega uma lança. De acordo com a arqueologia, essa lança, ela tinha uma forma um pouco parecida com uma tesoura fechada que nós temos. Era como se a ponta dela fosse essas tesouras pretas de cortar cabelo grandes que nós temos, só que de uma forma bem maior. E ali, supostamente, esse soldado enfia aquela lança. Só que quando ele enfia, ele não sabia, mas ele estava sendo instrumento de cumprimento da promessa de Deus. Porque quem está do céu é o Pai. E esse Pai está vendo o seu filho. Mas esse Pai que está vendo o seu filho, ao mesmo tempo que está percebendo algo, ele está se alegrando. Por quê? Porque ele está entendendo. O processo dele está acabando e ele está chegando a hora de vir para mim de novo. Porém, a vida que ele está perdendo na cruz é a vida que ele está dando na cruz para toda a humanidade que aceitar esse nome. Então, quando aquela lança transpassada, João ele detalha no versículo de uma forma bem clara, dizendo que quando se enfia no corpo dele, na região torácica aqui do lado, imediatamente sai água e sangue. E naquele momento as profecias estão se concretizando, porque ele mesmo já disse: está consumado. Só que até na cruz, sangrando, até na cruz, dolorido, até na cruz, ele ferido, até na cruz, ele torturado, até na cruz, ele passando por o maior processo de dor que um ser humano já existiu, aquela cruz ainda está fazendo a obra. Ele ainda está alcançando vida. Ainda está dando tempo de transformar a vida de alguém. Por quê? Porque ele veio e ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. E o que ninguém esperava é que um soldado que estava ali executando uma ordem inimiga do Império Romano estava sujeito a ser alcançado pela graça. Estava sujeito a ser alcançado por algo que mudaria a vida dele de uma forma. Deixa eu abrir aqui para você o que aconteceu na cruz. Vai para te dar uma vida nova. O que aconteceu na cruz foi para transformar a tua história. O que aconteceu na cruz foi para você viver de uma forma diferente. É tanta gente dando testemunho por aí. Deus deu empresa, amém, também quero. Deus deu carro importado, amém, também quero. Deus deu uma casa de praia, amém, também recebo. Deus deu milagre, amém, também quero. Deus deu uma festa de casamento de 150 mil reais, 200 mil, amém, também recebo. Mas eu prefiro dizer: Ele me deu direito à vida eterna. Ele me deu direito à salvação. Ele me deu direito a pecar todo dia me confessar. Ele me deu direito a estar com Deus ainda. Ele me deu direito a um dia ouvir a trombeta tocar e eu ir com Ele para o céu. Ele me deu direito de viver uma vida eterna, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá dor. Eu quero te dizer nessa noite:
dinheiro, está te faltando um cônjuge, está te faltando alguma coisa, mas a cruz não veio para te dar isso. A cruz veio para tua alma sair do inferno. A cruz veio para você viver uma vida eterna. A cruz veio para aquilo que foi perdido no jardim voltar sobre a tua história. Ei, Jesus deu a vida dele para você ter vida espiritual nessa noite. Ei, a noite de você ter vida espiritual, é noite de você ter vida com Deus, é noite de você ter relacionamento com o céu, profundidade com o céu, comunhão com o céu. Ele veio para te dizer: não quero te perder.